Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Oh, glória a Deus, estamos aqui novamente, mais uma mensagem viva para o seu coração, meu irmão, minha irmã, mais uma mensagem da nova aliança para você, e hoje o conteúdo está poderoso. Vai chegando, dando seu like, compartilha essa live, chama mais gente para o YouTube entregar essa live para mais gente. Compartilha, dá like, daí o YouTube reconhece que o vídeo é bom e começa a compartilhar e mais pessoas são evangelizadas, meu irmão, minha irmã. Gente, hoje nós vamos falar sobre Deus castiga, gente. Hoje é importante esse conteúdo, é um conteúdo denso que nós vamos falar sobre punição e disciplina, que é algo muito, muito poderoso. Então, meus amados, nós estamos fazendo tudo aqui para que a gente forme uma grande família em Cristo, para a gente mudar radicalmente, gente, muitas coisas que estão acontecendo nesse mundo. Nós somos da nova geração que vai impactar o mundo, gente. Eu tomei posse disso e vocês, muitos aqui, também tomaram posse disso. Nós somos uma nova geração, gente, que vamos participar da última colheita que virá. Então, meu irmão, minha irmã, vamos ao conteúdo de hoje. Gente, tem muita coisa para entregar para vocês ainda sobre a nova aliança, mas muita coisa. É um assunto, gente, que é muito vasto, tá? Então, gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é sobre punição, disciplina e consequências. E as pessoas confundem muito isso. E, gente, eu vou começar a live, eu sempre espero mais um pouquinho, porque é muita coisa que eu tenho que entregar hoje, eu vou entregar tudo, tá bom? Meu irmão, minha irmã, vocês sabiam que é muito difícil as pessoas realmente abraçarem a nova aliança. É complicado, gente. As pessoas viverem a plenitude da obra consumada da cruz. É muito difícil porque a religiosidade e a incredulidade não permitem. Jesus amado, nosso amado Jesus, ele mesmo respondeu isso na passagem do vinho novo e dos odres velhos, meu irmão, minha irmã. Eu iniciei uma série 5 minutos da Nova Aliança, eu falei sobre isso, como outras mensagens em áudio, eu sempre toco nesse assunto. Eu já falei sobre isso, sobre os odres velhos e o vinho novo. Mas como disse, gente, muitas coisas eu vou repetir para que isso fique gravado na sua mente, na sua alma. E grande parte das pessoas que ouvem as mensagens da graça e da nova aliança, mas continuam com aquela mentalidade de fazer obra. Fazer as suas obras, evangelizar, vamos para a rua, vamos para as praças. E as pessoas acham que através disso estão tendo um relacionamento com Deus. Meu irmão, minha irmã, essas pessoas, elas ficam no coração com aquela cobrança. Será que eu estou fazendo o suficiente para Deus? Será que eu estou fazendo o que tem que ser feito? Quantos se cobram? Eu já me cobrei muito.
E nós vamos bater naquela passagem novamente de Marcos 2:22 para iniciar essa live. Que diz assim: e ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas. E tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Tem outras versões que falam odres, não são vasilhas, odres. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas. Gente, se você ler o contexto dessa passagem de Marcos, você vai ver que Jesus estava falando aqui com os religiosos da época. Ele estava conversando com os fariseus. E nessa passagem, quando Jesus estava se referindo ao vinho novo e aos odres velhos, ele estava se referindo à mistura das alianças. Quando você começa a estudar a obra consumada da cruz, isso fica muito evidente, meu irmão, minha irmã. A maioria das pessoas vivem assim, gente. O vinho novo, gente, ele representa a nova aliança. Enquanto o odre velho, a vasilha velha, representa a antiga aliança da lei, a velha aliança. Eu não sei se você já viu odres velhos, meu irmão, minha irmã. Vasilhas velhas que colocam vinho, são de couro no caso, né? Eles são frágeis, eles são duros e são inflexíveis. Odres velhos são frágeis, duros, inflexíveis. Gente, essa é a lei. A lei, a velha aliança, ela é isso, gente. Ela é frágil, ela é dura e ela é inflexível. E quando você derrama o vinho novo da graça, da nova aliança, no odre velho da lei, meu irmão, minha irmã, você perderá ambos. Porque o odre vai se estragar e o vinho novo será derramado. Meu irmão, minha irmã, as virtudes da velha e da nova aliança serão canceladas e perdidas. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Tem pessoas que me acompanham, mas eu observo que estão lá na velha aliança, gente. Estão agarrados na velha. Você é livre, você faz suas escolhas. Mas se você quiser viver a plenitude da obra consumada, você tem que largar o velho, gente. E eu vou contar a história de um irmão que eu contei numa mensagem esses dias, do Robson. Ele experimentou, gente, olha o exemplo dele, uma mistura entre lei e graça. Vocês vão se identificar, muitos aqui, com isso. Ele experimentou essa mistura. Quando ele recebeu a salvação dele, gente, ele tinha 17 anos. E ele experimentou aquele amor incondicional, aquele primeiro amor, que é a coisa mais gostosa do mundo, aquele primeiro amor de Jesus. E ali ele recebeu a salvação dele, com a idade de 17 anos. E ele experimentou esse amor incondicional, quando a misericórdia e a graça de Deus invadiram o coração dele. No início ele disse que a igreja que ele participava era uma alegria, porque eles adoravam, compartilhavam, oravam, era uma comunidade. Mas dentro de alguns anos, gente, aquela igreja sucumbiu a uma mentalidade de obras. E é o que a maioria das igrejas são hoje. E essa igreja começou a pesquisar nas escrituras para descobrir o que elas precisavam fazer. Gente, ele foi atormentado, ele perdeu a paz, ele perdeu a alegria naquela igreja. Porque os pensamentos dele, de acordo com a igreja, era: eu não estou fazendo o suficiente para Deus. Quantos aqui já pensaram assim, meu irmão, minha irmã? Eu já pensei assim: eu tenho que fazer mais, não, eu não estou fazendo o suficiente não. Eu acho que Deus está triste comigo, porque eu não estou fazendo o suficiente. Eu tenho muito mais tempo para me dedicar, ir para a rua evangelizar, ir para a praça. Eu poderia ir nos vizinhos que estão precisando de Deus. Eu poderia fazer isso aqui. Obra. E aí a gente fica com isso na cabeça: eu não estou fazendo o suficiente. E foi o que aconteceu com o Robson. E a esperança dele se reacendeu, gente, como a de muitos, para a honra e glória do nosso Senhor. Começou a se reacender aqui, através dessas lives, gente, da série Está Consumado. Aquela chaminha que estava apagada lá no Robson, ela reacendeu.
quando ele topou com uma pregação sobre a nova aliança, sobre a graça. Olha o relato dele, gente, olha o que ele disse. Palavras dele. Aquela pequena centelha de esperança mais tarde explodiu em chamas e me libertou. Uau! A graça de Deus é real e não depende de eu fazer o suficiente para Ele. Chega de obras motivadas pela culpa e vergonha que me deixavam exausto, oprimido e esgotado. A minha paz e alegria voltaram 100 vezes mais. E eu fui capaz de relaxar e desfrutar do meu relacionamento com Deus, da minha família e da minha igreja. Gente, é isso que a nova aliança faz. Isso não foi tudo, meu irmão, minha irmã. A revelação da graça de Deus da nova aliança colocou uma nova paz e descanso no coração dele. Gente, a primeira coisa que você começa a viver quando você tem o entendimento da nova aliança é uma paz que é muito maior que você pode estar sentindo hoje. E um descanso no coração, que você se assenta com Jesus e você começa a viver algo incrível. E, gente, ele encontrou essa nova paz no coração dele, e quando a crise econômica atingiu, destruiu financeiramente o país dele, o Robson, ele não é do Brasil, e afetou a família dele, ele escolheu descansar e acreditar que Deus proveria. Olha só, gente, olha o que ele falou. Orei certa manhã, apropriando-me do que já me pertence, baseado somente na sua graça e não nos meus esforços. Em menos de 30 minutos, o ex-empregador da minha esposa ligou para ela e perguntou se ela queria seu antigo emprego de volta. Minha esposa agora ganha tanto quanto ganhava em seu melhor ano. A graça de Deus é incrível. Gente, é isso. Uma pessoa que conheceu aquele amor incondicional no primeiro amor com Jesus, dentro da igreja que ele frequentava, houve uma mistura de graça com o que a maioria faz hoje, mistura a velha e a nova aliança. Como diz, o próprio Jesus falou, você acaba perdendo ambas. E ele começou a ficar triste, gente. Quantos cristãos tristes que temos hoje? Aqui, gente. Quantos que frequentam uma igreja, vão lá na igreja, e vão lá todo domingo, ou acompanham, e estão tristes, gente, sabe por quê? Não tem um relacionamento íntimo, porque eles acham que o relacionamento com Deus é através de obra. Meu irmão, minha irmã, não permita que uma mistura de lei e graça invada teu coração e a tua mente, meu irmão, minha irmã. Escolha pela nova aliança e recuse a velha aliança. Deus, gente, Deus, ele não gosta da mistura das duas alianças, sabe por quê? Porque ela rouba de você a liberdade, a paz, a alegria, gente. Um servo de Jesus Cristo tem que estar sempre alegre, feliz. Ele não gosta dessa mistura. Gente, porque é o seguinte, quando nós descansamos em Deus, quando nós descansamos através da obra consumada da cruz, como eu disse, a paz e a alegria vem, a gente descansa nele, e é algo incrível, gente. Se você não fizer isso, isso vai roubar de você o poder de reinar em sua vida por meio da abundância da graça de Deus. Você não pode colocar vinho novo em odres velhos. Você tem que entender isso definitivamente na tua vida, meu irmão, minha irmã. Você vai perder os dois. Mas se você apenas se concentrar e meditar na graça de Deus e bondade que Ele tem por você, como o Robson fez, gente, você vai ver a graça dele abundar, superabundar na sua vida. Aproprie-se, meu irmão, minha irmã, da verdade da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade e vai mudar sua vida radicalmente. Então, meus amados, prove um pouco deste vinho novo. O que acontece, sabe o que é? É que as pessoas vivem há muito tempo dentro da velha aliança. E quando ouvem sobre a nova aliança, elas experimentam um pouquinho, mas não abrem totalmente mão do velho. Não, isso aqui eu vou ficar.
isso aqui não. É isso que acontece, gente. Desta forma, elas não vivem a plenitude maravilhosa da nova aliança. Gente, Vinícius, eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão a de viver a vida plena que Jesus morreu por mim. Recusar absolutamente tudo o que não condiz com a obra consumada da cruz. Eu recuso tudo, gente. Decidi eu ler a Bíblia com foco na nova aliança. Muitos estão fazendo isso aqui. Você está lendo o Antigo Testamento e na tua cabeça está assim, está consumado. Mas, meu irmão, você é livre para escolher. Eu peço a Deus que me dê a revelação sobre as Escrituras à luz da obra consumada da cruz, gente. E detalhe, eu não discuto Bíblia com ninguém, vocês sabem disso. Pois eu tenho convicções, as minhas convicções, as revelações que o Espírito Santo me fez. E eu sei que a mensagem da nova aliança mexe profundamente com as pessoas religiosas. Inclusive muitas não gostam de mim. Se nós temos a mentalidade da antiga aliança, nós nos tornamos fariseus modernos, meu irmão, minha irmã. Fariseus de 2020. Quando nos tornamos fariseus modernos, nós pensamos, meu irmão, minha irmã, que nós somos realmente melhores. Sabe por quê? Porque quando a gente é fariseu moderno, quando a gente está vivendo pela lei misturada com a graça, a gente acha que porque a gente é melhor que os outros, porque a gente não comete alguns pecados que os outros cometem. Porque eu estou protegido, eu estou na igreja. Toda semana eu estou na igreja. E ele não vai na igreja toda semana. E ele é pecador, então ele vai para o inferno, eu não vou. As pessoas têm essa mentalidade. A pessoa acha que está protegida. Gente, não é esse o pensamento que assola nas igrejas hoje? E eu quero que vocês entendam, gente, uma coisa. O pecado em si, ele é terrível. E eu nunca vou justificar o pecado, gente. O pecado colocou Jesus na cruz, gente. Mas Deus nunca vai me punir pelos meus pecados. Repito, Deus nunca... Eu vou falar isso aqui 200 vezes hoje, gente. E é o que vocês precisam saber nessa live. Deus nunca vai me punir pelos meus pecados. Sabe por quê? Porque o meu amado Jesus Cristo pagou um preço muito alto por isso já. Devido a esse sacrifício de Jesus e do amor que eu sinto por Ele, é que eu procuro permanecer longe do pecado. Entende, gente? Eu não peco por amor. Tem pessoas que não pecam por medo. A maioria. Porque se eu pecar, Deus vai me punir. Eu vou ser castigado. Eu não peco porque eu amo muito Jesus. E eu entendo o que Ele fez para a cruz por mim foi algo incrível. Ele deu a vida por mim, gente. Então eu não peco porque eu o amo. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, gente, é um exemplo muito esdrúxulo, tá? É que para vocês, fixem isso no coração de vocês. Vamos supor, gente, que vocês saibam que ontem, antes de vir trazer essa mensagem para vocês aqui, eu enchi a cara, fiquei bêbado e cometi adultério. Ontem, vocês souberam que o Vinícius ficou bêbado e cometeu adultério. Agora eu te pergunto, estaria alguém me ouvindo nesta live aqui? Poucas pessoas estariam me ouvindo. Agora, seja honesto com você. Vamos supor que isso tivesse acontecido. O que você pensaria com relação a isso? Eu vou te dizer a resposta da maioria das pessoas. Falarem assim, ele não pode trazer a palavra porque ele é um pecador. Eu sabia que tinha alguma coisa errada com esse careca aí. A maioria ia pensar isso, gente. Sabe o que Jesus disse na palavra? Se você olhar para uma mulher e no seu coração gerar pensamentos de desejo, você já adulterou. Não é isso que está escrito na palavra? Então muitos que me chamaram de pecador já cometeram adultério também. Porque só de ver uma mulher na rua ou na televisão, ficam com maus pensamentos. Não é isso que acontece, gente? E outros também poderiam me chamar de pecador
estão com a sua mente cheia de luxúria. Meu irmão, minha irmã, se você viver debaixo da velha aliança, você vai pensar que eu sou muito mais pecador, eu sou pior que você, porque eu cometi adultério que você soube ontem. Você está entendendo, gente? Você está entendendo o tamanho da hipocrisia que a velha aliança cria na mente dos cristãos? E nós sabemos que neste caso aqui, gente, ambos estão errados. Mas eu estou dando esse exemplo esdrúxulo para você, para gerar um impacto na sua mente, para te levar a refletir de como eu e você somos hipócritas. Porque estamos acostumados a viver no automático, como a velha aliança nos ensinou. 1 João, gente, 4,20 diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Gente, Deus olha no mais profundo do seu coração. Jesus, ele removeu a nossa antiga aliança. Olha, gente, leia Hebreus, gente. Leiam Hebreus. Olha o que diz Hebreus 8,13. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. O que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. O que ele está dizendo aqui, gente? Muito claro. Que a antiga, a velha aliança, ela é obsoleta. Ela é antiquada. Ela está terminada. Já acabou. Tchau. Bye, bye. Hebreus 8,10 diz assim, gente. Eu amo Hebreus. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Olha isso, gente. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Gente, nós somos o povo de Deus, meu irmão, minha irmã. Em outras lives nós falamos sobre retidão, justiça em Cristo Jesus, nova criação. Gente, a gente falou várias coisas. E tudo isso, se você ler a carta de Paulo aos Coríntios, vai estar isso lá, contido nas cartas de Paulo aos Coríntios. Gente, se você observar as cartas de Paulo aos Coríntios, você vai observar, gente, que aquela igreja de Corinto, misericórdia. Eles pecaram muito. Assim como as igrejas continuam pecando de hoje. Gente, em Corinto, eles tomavam a ceia na igreja e depois ficavam bêbados. E tinha um caso lá específico, eu não sei a passagem, mas tem um caso que um homem ele cometeu adultério com a sua madrasta, a esposa do seu pai. Isso era terrível. Ainda, gente, existia uma ganância na igreja, muito foco em dinheiro. Enfim, havia coisas terríveis acontecendo naquela igreja. Agora eu te pergunto, qual a diferença que você está vendo com hoje, gente? E mesmo com tudo isso, olha isso. Olha como Paulo se dirigia àqueles irmãos de Corinto. 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Meu irmão, minha irmã, como Paulo poderia chamar eles de santos se eles estavam pecando? E vocês precisam entender isso, meus amados. A sua atitude de pecado não te faz um pecador. A tua atitude de pecado não te faz um pecador, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque você já nasceu pecador. E é por isso que você peca. Você consegue entender? Você não teve escolha, gente. Você é um pecador. Então Jesus Cristo veio nos libertar, trazendo a maravilhosa nova aliança. Ele destruiu a nossa natureza pecaminosa. Essa natureza pecadora ele destruiu. Ele nos tornou justos. E ele espera que todos nós acreditemos nisso. Somente se acreditarmos, apropriando-nos pela fé disso, gente, é que nós vamos experimentar dessas verdades da nova aliança.
A gente precisa acreditar que nós somos perfeitamente justificados, não pelo que nós fazemos, mas somente pelo que Jesus fez na cruz. E quando acreditamos nisso, a escritura de Hebreus 8:10, ela se cumpre em nossa vida, quando diz que Deus colocou a sua lei em nosso coração e nossa mente. Tá entendendo, gente? Porque muitos de nós, gente, sabe o que acontece? Se essa escritura é verdade, se você crê no que está escrito, se Deus coloca a sua lei dentro do nosso coração e na nossa mente, por que muitos de nós vivem em função dos outros? Te pergunto. Por que você é controlado pelo seu líder, gente? Por que você tem que pedir bênção para ele, para tudo que você vai fazer na sua vida? Se Deus escreveu a lei dele na tua mente e coração. Por que você faz tudo o que ele manda? Ele fala, faça isso e você faz. Faça aquilo e você faz. Meu irmão, minha irmã, e você faz, sabe por quê? Porque ele falou para fazer. Mas não porque o seu coração está convencido pelo Espírito Santo para fazer ou não. Isso é velha aliança, meu irmão, minha irmã. Não, gente, é isso que acontece com as igrejas hoje. Em sua maioria, gente, eu não vou generalizar. Você é livre, meu irmão, minha irmã. Já falo sempre isso. E se você acha que isso é vida, continua. O que você precisa entender definitivamente na tua vida? Você é nova criatura. Você é perfeitamente justificado. As leis do Senhor estão no seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, siga o seu coração. Muitas pessoas aqui estão naquela fase do pode e não pode. Muitas pessoas perguntam aí, pode isso, não pode aquilo? Pode isso, não pode aquilo. Sabe o que acontece? Eu vi um vídeo esses dias de um pastor que eu esqueci o nome, gente, que ele prega Nova Aliança. E ele fez um vídeo, pode, não pode. Gente, é incrível o que ele falou. É exatamente isso. A pessoa chega pro pastor, aqui pode pintar o cabelo? Aí o pastor, não, aqui não pode. Ah, tá. Ela fica um tempo na igreja e vai para outra igreja. Porque o outro pastor fala que não pode pintar. Aí chega lá, pastor, que pode pintar o cabelo? Não pode. Ah, então vou ficar aqui. Aí continua lá. Gente, tô dando um exemplo banal, tá? Aí a pessoa vai lá, daqui a pouco ela olha aquela igreja, não, mas não pode isso aqui, mas naquela outra lá pode isso. Gente, as pessoas vão fazendo tudo que o pastor fala. É o pode, não pode. Gente, as pessoas me perguntam, Vinícius, pode isso? Pode isso? Eu não respondo, gente. Não adianta nem me mandar mensagem que eu não respondo. Porque eu falo assim, às vezes é umas coisas óbvias, que é para fazer ou não é. É óbvio. Mas eu não respondo, gente. Eu falo, meu irmão, minha irmã, você pode ou não pode, você pode fazer o que você quiser, você é livre. Mas, meu irmão, minha irmã, quando você tem comunhão com Jesus, o Espírito Santo ele vai falar o que você pode ou não pode, de uma forma suave, maravilhosa, e você vai fazer porque o teu coração está convencido, não porque o Vinícius falou, não porque o pastor falou, não porque o missionário falou, não porque o pregador falou. Vamos parar com isso, gente. Em vez de você querer saber se pode ou não pode, crie intimidade com o papai, conheça a obra consumada. Tantas pessoas aqui, gente, que eu tenho convivido, que tem uma mudança radical de vida e estão vivendo assim, gente, maravilhados. Eles não ficam perguntando o que pode e não pode, sabe por quê? Porque o Espírito Santo fala tudo no coração deles. Porque eles escolheram viver a obra consumada. Eles escolheram perguntar ao Senhor o que pode fazer, o que não pode, gente. Faça aquilo que traz vida a você, gente. Não faça aquilo porque não é permitido. Faça porque você ama a Deus. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, na nova aliança nós andamos apenas por uma lei. A lei do amor. É isso que a Bíblia diz. Eu te amo, eu não vou te machucar, meu irmão, minha irmã. Eu amo todos vocês. Eu não vou tirar a vida de ninguém aqui. É assim a nova aliança. Eu amo a Mindocas, eu amo a Fernanda, eu amo o Dácio, eu amo o Peixoto, eu amo a Mari, eu amo todos vocês que estão aqui agora. Eu amo vocês. Então eu não vou roubar nada de vocês.
Tá entendendo, gente? Não porque é uma lei, é porque eu amo. Mas esse amor, que amor é esse, Vinícius? Sabe por quê? Eu não quero fazer nada que desagrade a Deus, então eu apenas amo. Eu recebo o amor ágape dele incondicional e eu simplesmente dou desse amor que eu recebo. E quando eu amo, eu não prejudico, eu não faço mal a ninguém. Tá entendendo, gente? Eu vou amar cada pessoa que passar pela minha vida através do amor que eu recebo de Deus. Enquanto você viver pela lei, pela velha aliança, o pecado ele vai controlar a tua vida, meu irmão, minha irmã. Romanos 6, versículos 10 a 12, diz assim: porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Olha só. Gente, a Bíblia é muito clara, gente. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Gente, está falando de Jesus. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considere-se, quem? Eu e você, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Gente, o pecado não impera mais sobre nós, porque nós vivemos no tempo da graça e não mais no tempo da lei. E sabe o que isso quer dizer? Toda vez que você tenta ficar de bem com Deus através da lei, o pecado vai te controlar. Tá entendendo, gente? Agora, se você viver pela graça, você vai dizer assim: eu sou justo, eu sou nova criatura, eu sou amado, eu sou aceito, eu sou abençoado, eu tenho fé. E o pecado não vai ter mais poder sobre você. Tá entendendo, meu irmão, minha irmã? Agora, uma coisa que você tem que prestar atenção: a nova aliança, gente, não é uma aliança sem lei. Presta atenção nisso. Alguns cristãos pensam que viver na nova aliança é viver numa aliança sem lei. Uhul! Tá tudo liberado. Não quer dizer, gente, que nós podemos fazer qualquer coisa. E Deus não se importa. Não é isso, gente. E é um assunto que eu vou entrar com vocês hoje sobre disciplina, punição e consequência. Deus, ele corrige seus filhos, assim como um pai. E isso é óbvio, gente. É óbvio que ele faz porque ele nos ama muito. Deus não nos pune, presta atenção, porque ele puniu Jesus com Jesus. Mas com certeza ele vai corrigir aos seus filhos, gente. Isso é algo muito difícil dos cristãos entenderem. A diferença entre disciplina e punição. Deus, ele disciplina os filhos que ele ama e não os castiga. Gente, para mim, Vinícius, é muito fácil entender isso. Porque eu vivo tudo através da nova aliança. Então, se você está entre a velha e a nova, vivendo a mistura, para entrar isso aqui no teu coração, gente, vai ser difícil. Você tem que escolher viver ou na nova ou na velha. Ou você bebe o vinho novo. Porque se você quiser o vinho novo e continuar derramando nos odres velhos, gente, vai perder os dois. Se você estudar Hebreus 12, gente, Hebreus 12, você vai entender o que eu estou falando aqui. Você precisa entender a diferença: punição, disciplina e consequência. Vou falar isso várias vezes hoje. E essas três ações, meu irmão, minha irmã, podem ser bem confusas para aqueles que estão começando a entender a nova aliança. Muitas pessoas ficam intrigadas e fazem perguntas assim: Vinícius, como Deus pôde matar Ananias e Zafira debaixo da nova aliança, como vemos em Atos 5? São perguntas que surgem. Meu irmão, minha irmã, as pessoas tentam convencer a elas mesmas de que sob a nova aliança o pecado não importa, já que nós somos justos independentemente do que façamos. Sabe por quê? Essas pessoas dizem assim: Deus não pune mais o pecado. E isso está parcialmente correto, meu irmão, minha irmã. Deus não pode mais nos punir por causa dos nossos pecados. Deus não pune eu e você pelos nossos pecados. Entretanto, o pecado ainda importa. Não somos punidos por causa dos pecados que nós cometemos. Porque o pecado, pela sua própria natureza, ele sempre é destrutivo.
Meu irmão, minha irmã, na velha aliança, o pecado era punido porque Deus se relacionava com o homem baseado na lei. Sob a nova aliança, Deus só se relaciona conosco baseado no sacrifício de Cristo. Isso está muito claro na mente de vocês, né? Jesus, ele foi punido por causa de cada um de nossos pecados passados, presentes ou futuros. Falei na live passada. E a Bíblia diz claramente em Romanos 8:1: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você vai entender tudo que eu estou falando, meu irmão, minha irmã. Não pode haver, meu irmão, minha irmã, e jamais haverá qualquer punição para qualquer pecado da nossa vida. Mas pode ter certeza que haverá disciplina. Você vai entender isso. Hebreus 12:11 diz assim: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Gente, esse assunto é muito importante, mudou muito a minha vida isso aqui, gente, e pode ajudar você muito na sua caminhada. Essas definições as pessoas confundem muito, e com isso possuem uma imagem errada de Deus. E eu, gente, já tive essa imagem errada de Deus. E eu fico profundamente triste quando as pessoas definem Deus de uma forma deturpada e como uma imagem ruim dele, gente, do que ele verdadeiramente é. Eu falo isso porque por muito tempo, gente, eu tive essa visão errada. Isso foi terrível para minha vida. E eu sei como isso é destruidor. Faz, sabe o quê? Que não vivamos um relacionamento íntimo com ele. Isso fez com que a minha vida, meu irmão, minha irmã, por um tempo fosse muito difícil. E eu acredito que isso é uma das coisas favoritas que o diabo, o inimigo da nossa alma, faz para afastar as pessoas de Deus, achando que ele pune, que ele é ruim. Porque quem pune é ruim, gente. Punição é diferente de disciplina. Deus não é ruim, ele é bom, ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é amoroso, ele é bondoso, e ele mostrou isso através de Jesus. E, gente, eu vou falar 3 coisas que você precisa diferenciar, que tem que ficar gravada e muito clara na sua mente. Assista, reassista essa live. O PDF, gente, depois da live vai estar disponível aqui. Estude o PDF, pesquise na palavra e peça ao Espírito Santo a revelação da verdade. Eu vou falar sobre 3 coisas que você precisa diferenciar entre punição, disciplina e consequência. Gente, muitas pessoas desestruturam a vida cristã delas porque elas confundem esses 3 conceitos. Especialmente quando as pessoas aprendem sobre a graça, sobre a nova aliança, e muitos pastores dizem que não gostam da mensagem da graça, gente. Eu já ouvi isso, porque eles alegam que as pessoas agora pecam muito mais. Gente, isso é totalmente sem sentido. Na verdade, gente, essas pessoas não pecam muito mais. Elas só não escondem mais os pecados como escondiam antes. Essas pessoas eram fariseus antigamente e hoje elas são pessoas honestas. Elas costumavam pecar e esconder no secreto isso. Mas agora não fazem mais isso em secreto porque sabe que Deus as ama. Tá entendendo, gente? O que nós precisamos ter revelação é que a punição é algo diferente da disciplina e consequência. E deixa eu te fazer uma afirmação que é muito verdadeira, meu irmão, minha irmã. E se você não aplicar da forma correta isso, você vai causar muitos transtornos à sua vida. E a afirmação é, eu já falei, na nova aliança, Deus nunca nos pune por nossos pecados. Isso é verdade. Ele não pune. Mas a conclusão que muitos têm é que, em função de Deus não me punir mais, como eu já disse, você acha que pode fazer o que quer. Isso é um pensamento errado. E infelizmente o que nós vemos hoje é muito triste. E o grande motivo dos cristãos não pecam hoje é para que não sejam punidos por Deus e não por amor a Ele. Nós sabemos que Jesus já foi punido por tudo o que eu e você fizemos de errado, para os nossos pecados. Romanos 8:1, gente, de novo, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A ideia, meu irmão, minha irmã, que o pecado não importa, gente, não é verdade.
Algo que nós podemos dizer que desestrutura muito a cabeça das pessoas religiosas é que ninguém vai para o inferno porque ele é pecador ou porque ele peca. Gente, fala isso para um religioso, ele quica. Se você perguntar, se você falar para ele, você sabia que você não vai para o inferno se você ser um pecador? Porque você é um pecador ou porque você pecou? Alguns aqui devem estar assim, opa, como assim? Gente, você não vai para o inferno porque você peca, porque o pecado foi pago através do sacrifício da cruz de Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, gente, que Deus já reconciliou o mundo consigo mesmo e isso já aconteceu. Olha o que diz 2 Coríntios 5,19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Gente, isso já está concluído. Então o pecado não é o problema é a rejeição do sacrifício da cruz. Tá entendendo, gente? O pecado não é o problema, é a rejeição do sacrifício da cruz. A gente precisa compreender que punição não é algo que nós, cristãos, vamos enfrentar. Haverá um dia do julgamento, meu irmão, minha irmã, onde aqueles que rejeitaram o sacrifício da cruz serão punidos. Está entendendo o que é punição? 2 Pedro 2,9 diz assim: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Punição no dia do juízo. Então a gente conclui, meu irmão, que haverá um dia do juízo para o ímpio, para o injusto, mas somente para aqueles que rejeitaram a obra consumada da cruz. Consegue entender, gente? Duas categorias que eu estou falando aqui, gente. As pessoas que são de Deus, que está nessa palavra aqui, que são os piedosos e os ímpios. Gente, olha só, os ímpios não são ímpios porque eles fazem coisas erradas. Não é isso. Mas porque eles não aceitaram a justiça de Jesus através da cruz. Você, meu irmão, minha irmã, não é justo porque é uma boa pessoa, não. Muita gente fala assim, ele foi para o céu, ele é uma boa pessoa. Mas isso daí, ele creu na obra consumada da cruz? Ele fez o bem? Gente, isso aí não quer dizer que é salvo, não, gente. Você é justo porque você não é justo porque é uma boa pessoa. Você é justo porque Jesus, Cristo, te fez justo. Então existe essa diferença entre punição, disciplina e consequência. E isso precisa ficar muito claro no teu coração, meu irmão, minha irmã. Definitivamente. A punição para nós cristãos é como consequência dos nossos pecados. Eu falei da punição para os ímpios, né? No dia do juízo, porque recusaram a obra consumada da cruz. A punição virá no juízo. Gente, agora a punição para mim e para você, punição, ela vai ocorrer como consequência dos nossos pecados. A punição, gente, não vem de Deus, vem do próprio pecado. Tá entendendo? E que isso fique claro, cristãos nunca serão punidos em função dos seus pecados, mas como consequência deles. Não é Deus que te pune, você mesmo que se pune, meu irmão, minha irmã. Eu mesmo que me puno pelo pecado. Muitos cristãos têm a ideia errada de que Deus pune, enquanto ele já puniu Jesus na cruz por todos os nossos pecados. E aqui está um ponto muito importante de hoje, gente. As pessoas confundem a punição, essa punição que eu estou explicando para vocês, com a disciplina de Deus. Hebreus 12,6 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Olha só, gente. Muitos cristãos, eles ficam assustados com essa passagem aqui, achando que Deus pune seus filhos. Nós precisamos compreender profundamente a diferença entre punição e disciplina. A gente precisa entender que as consequências de nossas escolhas não tem nada a ver com Deus, meu irmão, minha irmã. O seu coração
deve ter a revelação desta verdade definitivamente. Que o pecado não foi encoberto, gente. O pecado não foi encoberto, ele foi removido. Na Nova Aliança diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Pouquíssimos cristãos têm essa revelação, gente. Ele não lembra mais do nosso pecado. Na live passada, gente, eu falei muito sobre isso. Não há evidências na Bíblia que Deus esqueceu os pecados, gente, que você cometeu. O que a Nova Aliança diz é que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Ele não esqueceu, gente. Mas ele fez a escolha de não se lembrar mais. Tá entendendo? Porque isso foi pago por Jesus. Colossenses 2,14. E cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Oh, glória! Gente, é muito lindo. Gente, eu fico doido quando leio essas coisas. Você não pode ser punido por aquilo que já foi pago, meu irmão, minha irmã. Já está na cruz aqui, ó. Pregou na cruz. Está concluído, está feito, está consumado. Tchau, bye bye, foi. Lembre-se disso, você nunca mais será punido pelo seu pecado, meu irmão, minha irmã. Porque Deus fez a escolha de não se lembrar mais do seu pecado. É demais isso, gente. Gente, a Nova Aliança é incrível. Deus, ele nunca vai te punir, pois do contrário ele seria injusto. Preste atenção para que isso fique bem claro na sua mente. Com relação, gente, agora que eu vou falar as 3 diferenças entre punição e disciplina. A primeira diferença entre punição e disciplina é o caráter de Deus, gente. Primeira diferença, caráter de Deus. Na punição, Deus age como um juiz. Na disciplina, ele age como um pai. Papai. Abba, pai. Perceba que Deus, ele tem que agir como juiz, gente. Ele tem que agir como juiz. Ele é o criador de todas as coisas. Ele me criou, criou você. Deus é justo, reto, perfeito, mas também é amor. Então qualquer coisa que vá além do perfeito amor, gente, tem que ser punido. Justiça sempre demanda uma punição, não é assim? Agora que você fique claro na tua mente o que eu falei antes. Que esse juízo será exercido depois que Jesus voltar, no dia do julgamento, gente, para os ímpios. A Bíblia diz que o trono de Deus é justiça e retidão, está na palavra. E se você entender isso, você entenderá também que a justiça requer uma punição. Isso tem que acontecer. Na punição, Deus não age como pai, meu irmão, minha irmã. Ele age como um juiz. Mas, escute isso, se você é um cristão, entenda isso. Se você está na Nova Aliança, através da obra consumada da cruz, Deus nunca vai agir com você como um caráter de justiça, porque você já é justificado em Cristo Jesus. Entendeu agora, meu irmão, minha irmã? Nós cristãos já somos justificados. O ímpio não é justificado. Romanos 5,1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, o que isso quer dizer? Ele só vai me tratar com caráter de pai. Ele não age como um juiz para com seus filhos, mas ele age como um juiz para aqueles que rejeitaram a obra consumada da cruz do Filho dele, de Jesus, gente. Está consumado, o preço foi pago. Não há punição para cristão, gente. Isso aconteceu na cruz. O caráter de Deus é muito diferente na punição e na disciplina. Ele age como um pai e ele age como um pai na disciplina, e na punição ele age como um juiz. Gente, num ele age de forma justa e a outra ele age de forma amorosa. Gente, isso é lindo. E aí, quero falar uma passagem de Hebreus 10, gente. Hoje, a live passada, essa live, e, gente, muito da nova aliança é revelada no livro de Hebreus. Justamente o livro que aquele pastor falou que só tem velha aliança. É o que mais revela a nova. Então, gente, vamos lá. Hebreus 10, versículos 10 a 14.
Hebreus 10, versículos 10 a 14. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos justificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Foi pago, gente. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Oh, glória! Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Gente, é muito profundo isso. Essa passagem é incrível. Na velha aliança, gente, o sacerdote, ele oferecia repetidos sacrifícios no tabernáculo para que os pecados do povo fossem perdoados. Cabe uma observação, gente, que lá naquele tabernáculo não havia lugar para o sacerdote sentar. Eu já falei isso, né, gente? Numa live que eu falei sobre lugar secreto. E aqui, gente, nessa passagem, quando o sacerdote, Jesus, ofereceu para sempre um único sacrifício, ele assentou-se à direita do papai. Jesus foi o sacrifício perfeito, meu irmão, minha irmã, o único para sempre. E aqui, gente, é uma coisa que eu falei na outra live que eu amo. Isso aqui foi uma revelação que eu chorei muito quando foi ver meu coração. Sabe por que Jesus não está sentado e ele não está de pé? Na Bíblia diz que Jesus se assenta na destra do Pai, até que os inimigos sejam vencidos. Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Talvez o seu pai te punia quando você fazia coisas erradas. E em função disso, ao que seu pai fazia para você, pode ser que uma mensagem foi escrita no seu coração que Deus também te pune. Isso acontece muito, porque a gente associa muito essa imagem paterna à imagem do nosso Deus Pai. Mas isso não é verdade. Deus não está te punindo, meu irmão, minha irmã, agora pelo seu pecado. Nenhum cristão será punido porque Jesus se assentou. A nossa mente, gente, de justiça religiosa, frequentemente não entende o sacrifício de cruz, gente. E agora, de uma forma subconsciente, esperamos uma punição. A gente espera que vai ser punido. A gente acha que nós devemos ser punidos pelo nosso pecado. E quando isso não acontece, a gente fica se boicotando, gente. Não é isso? Meu irmão, minha irmã, rejeite isso na sua vida por misericórdia. Deus puniu Jesus e não há mais punição para os cristãos. Ele nunca agirá como juiz com você, mas apenas como um pai que te ama. A segunda diferença entre punição e disciplina é o recipiente, gente. Recipiente é quem recebe. Recipiente da punição de Deus é o inimigo dele. Recipiente da disciplina de Deus é o seu filho. Você sabia que ninguém precisa sair, gente, desse mundo como inimigo de Deus? Ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus já pagou para que você fosse reconciliado com Deus. Muitos pensam que Deus é inimigo do pecador, meu irmão, minha irmã. E isso não é verdade. Deus não é inimigo do pecador. Mas o pecador que é inimigo de Deus. E o pecador somente é inimigo de Deus porque ele rejeita o sacrifício de Jesus. Está entendendo? Está entendendo? Está ligando uma coisa a outra, gente? Como é incrível. Somente inimigos de Deus são recipientes da punição. Quem rejeitou a obra consumada da cruz. Colossenses 1:21 diz: antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Gente, eu não sei de onde tiraram que Deus era inimigo das pessoas. Se Deus fosse inimigo das pessoas, ele teria eliminado as pessoas, gente, desde o princípio. As pessoas que são inimigas dele, e não o contrário. O recipiente da punição é diferente do da disciplina. A diferença é que o recipiente da disciplina é como o relacionamento de um pai e filho.
Numa punição, Deus age para com seus inimigos e não para com seus filhos. Tá entendendo, gente? Disciplina, filhos, punição com os inimigos. E se você é cristão, se você aceitou o sacrifício da obra consumada da cruz, do sacrifício de Jesus, você nunca vai ser recipiente da punição. Porque você não é inimigo de Deus, você é filho. Tá entendendo? Gente, tá muito claro, não tá? Romanos 5,10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Gente, olha o que Paulo diz aqui. Quando nós éramos inimigos, hoje nós somos reconciliados. Irmão e irmã, está consumado. Esta inimizade entre você, eu e Deus já cessou. Você precisa ter revelação disso no teu coração. Que uma vez que você não é inimigo, não há mais punição para você. Porque somente o inimigo recebe punição, meu irmão, minha irmã, que rejeitou a obra consumada da cruz. E é uma pena que muitos cristãos tenham muito medo de serem punidos por Deus. Deus não pune seus filhos e nem seus inimigos hoje. Porque os inimigos ainda podem se tornar filhos. Tá entendendo, gente? Ele não vai punir nem os inimigos agora. Porque cada inimigo de Deus pode se tornar filho se ele aceitar a obra consumada da cruz. Hoje Deus não está exigindo como juiz, gente. Hoje Deus não é juiz. Um dia chegará onde ele será o juiz. Mas eu e você nunca seremos punidos. Nós nunca seremos recipientes da punição de Deus, gente, porque não somos os seus inimigos. Eu fico redundante, gente, para você, que você grave. Espero que isso esteja claro no teu coração. Terceira diferença entre punição e disciplina é o propósito, gente. A punição é algo, gente, que retribui, é uma reação, enquanto a disciplina é redentora. Você vai entender. Para você entender melhor, a punição, gente, ela é fruto da ira de Deus. A disciplina flui do amor de Deus. Mas Vinícius, você sempre disse que Deus não está mais irado, porque a ira foi depositada em Jesus. Gente, é por isso que Deus não está punindo ninguém nesse tempo presente, como eu falei. Mas todos que rejeitam o sacrifício da cruz, rejeitam o amor e nada mais resta para eles do que a ira de Deus. Mas isso não vai acontecer agora, nesse tempo, mas sim no dia do juízo. Enquanto isso, meu irmão, minha irmã, esses injustos, eles têm a oportunidade de se tornarem filhos, caso eles voltem-se para Deus, aceitando Jesus como seu único Senhor e Salvador. Isso é lindo, gente. E acreditando no sacrifício da cruz dele. Gente, com relação ao mal e ao pecado, vai haver uma retribuição. Não há o bem para o pecador quando ele é punido por Deus, gente. A punição, gente, olha só, a punição não é para fazer bem ao pecador, não, mas para a sustentação da natureza justa de Deus. Deus é justiça. Você consegue ver a diferença? Se Deus não sustenta a sua natureza justa, ele seria um Deus estranho, gente. Então a punição que vai acontecer para as pessoas que rejeitaram o sacrifício de Jesus não é para o bem dessas pessoas, gente, para reconciliá-las com Deus, não. Não é isso. Isso aí é para que a natureza justa de Deus seja sustentada. Deus nunca quis punir ninguém, gente. Ele nunca quis isso. Mas ele tem que punir, senão ele não seria justo. Foi assim que Deus resolveu este problema. Gente, ele precisa punir o pecado, senão ele não seria justo em sua natureza. Deus, ele nunca vai contra a sua natureza. Aí, gente, olha que coisa linda isso. Você quer ver o amor mais profundo que existe? Você quer ver o verdadeiro amor? Sabe o que você faz? O amor de Deus. Olha para a cruz. Agora você quer ver a ira de Deus? Olha para a cruz também. Na cruz você vê a ira de Deus depositada em Jesus, mas também vê o amor de Jesus que tirou o pecado do mundo. Olha que incrível isso, gente. Então o propósito da punição e da disciplina é completamente diferente. Deus, ele nunca pune os seus filhos
Porque o propósito da disciplina não é um castigo, mas é um amor para que você se torne a sua melhor versão, meu irmão, minha irmã. Quando você se livra do medo que Deus vai te punir pelos seus pecados, isso é uma libertação. A natureza justa de Deus, ela foi satisfeita na obra consumada da cruz, meu irmão, minha irmã. Então nós, eu e você que somos cristãos, não há mais punição pelos pecados. O que nos resta é a disciplina. Mas lembre-se que na disciplina o propósito é sempre o amor. Por vezes, meu irmão, minha irmã, seu pai aqui na terra pode ter disciplinado você. E pode ser que ele tenha ficado irado por alguma atitude sua. Agora, Deus, ele nunca vai te disciplinar a não ser por amor ou por altruísmo, gente. E o amor nunca busca o seu próprio interesse, como diz na palavra. Um exemplo, gente, eu vou dar um exemplo. Se eu não for um pai exemplar, eu não sou um pai exemplar, e por vezes eu disciplinei minhas filhas, porque elas me deixaram nervoso, isso não acontece. Deus não faz isso, gente. É diferente. Ele não fica nervoso, gente. A única razão que Deus disciplina os seus filhos é porque Ele é um Deus de puro amor, não porque Ele ficou chateado e nervoso com você. O único desejo de Deus disciplinar é pelo fruto do amor. Uma vez que você entenda isso, você vai entender a disciplina de um pai que te ama muito. Você sabe, né, meu irmão e minha irmã, que nós colhemos o que plantamos. E escolhas geram consequências. Através das nossas más colheitas, a gente começa a colher mal na vida, devido às nossas más semeaduras, Deus irá nos disciplinar, caso nos voltemos para Ele. Tá entendendo, gente? Você plantou mal, está colhendo mal, você se volta para Ele. Ali Ele vai te disciplinar. Dentro do teu erro. Gente, isso é lindo. Tire da sua cabeça que Deus permite que algo ruim aconteça, gente. Por favor. Por favor. Isso eu falei em umas 18 lives aqui. Que Deus permite que algo ruim aconteça em sua vida, como uma doença, que Deus permitiu que essa doença acontecesse para que a minha família se voltasse para Ele. Para com isso. Isso não existe. Que Deus permitiu o coronavírus para que o mundo se voltasse para Ele. Isso não existe. Gente, a natureza de Deus não é essa. E as pessoas acham que Deus permite essas coisas para disciplinar ela, gente. Isso aí não é amor não, tá? Ele te ama e quer o melhor para você. Então você tem que amar essa disciplina de Deus, pois ela vai te levar exatamente para dentro do propósito dele na sua vida. E agora, meu irmão, minha irmã, você vai compreender como Deus nos disciplina. Muitas pessoas devem falar, como Deus vai disciplinar a gente? Gente, se você estudar Hebreus 12 no idioma original, o grande problema, gente, que tem traduções bíblicas que quando você vai pegar no original, o sentido no original é totalmente diferente do sentido que a gente lê hoje. Por isso que eu gosto de estudar, gente. Olhar, ver lá qual o sentido original daquela palavra. Se você estudar o Hebreus 12 no idioma original, você vai ver claramente como o amor maravilhoso de Deus, gente, disciplina os filhos dele. E eu quero acabar hoje completamente com o seu medo da disciplina dele, gente. Hoje, nunca mais você vai ter medo de ser disciplinado por Deus. Você vai pedir para ser disciplinado por Ele. Eu, Vinícius, amo a disciplina de Deus, gente. E eu desejo que Ele jamais pare de me disciplinar. Na verdade, eu desejo profundamente que Ele me disciplina todo dia. Isso pode parecer estranho. Mas você logo vai concordar com o que eu estou falando. Eu vou te mostrar através da passagem mais famosa do Novo Testamento sobre disciplina de Deus, o quanto essa disciplina é maravilhosa. Hebreus 12 fala sobre isso, versos 5 e 6. E você precisa prestar atenção em duas palavras aqui, correção e repreensão. Diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua
repreensão, pois o Senhor corrige a quem ama. Gente, olha só. A primeira coisa que precisamos lembrar é que Deus jamais disciplina você porque você irritou ele, porque você deixou ele nervoso ou porque ele perdeu a paciência com você. Isso não existe. Deus jamais fará isso, gente. Ele só tem um motivo para disciplinar você, que é o perfeito amor ágape dele. Ele não pensa nele mesmo, mas ele pensa em você e no seu bem. Na disciplina de Deus, antes de fazer qualquer outra coisa, a sua primeira forma de disciplinar, gente, oh Deus, sabe qual que é a primeira forma de disciplina de Deus? Palavra. Usando a palavra dele para nos corrigir. Gente, está tudo aqui, gente. Tudo está aqui, os pensamentos de Deus. A palavra de Deus, gente, ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. É o próprio Deus falando. Então, gente, a disciplina de Deus está toda aqui, gente. E se você seguir a disciplina de Deus, por exemplo, você está passando uma situação ruim na tua vida e você começa a procurar ao Senhor com relação àquilo que você está passando e você começa a ter comunhão com Deus através da palavra, Ele está te instruindo, gente. Disciplinando. Essa é a primeira forma de Ele disciplinar você. Agora, se você não lê a palavra, você nunca vai ser disciplinado, instruído, gente. Essa é a primeira forma que Ele nos disciplina. A palavra grega, gente, traduzida como corrigir, sabe o que significa? Ensinar. Se você traduzir, a palavra grega, traduzida corrigir, que está aqui corrigir, correção, significa ensinar ou treinar usando palavras de instrução. Está aqui, gente. Por isso que eu digo que você tem que olhar o idioma original. Quando diz lá corrigir, na verdade ele está falando, ele vai ensinar você usando palavras e instrução. Essa é a primeira forma de Deus nos disciplinar. Lindo isso, né, gente? É lindo. Perfeito o que Deus faz. Deus, ele está fazendo tudo o que ele pode para nos ensinar através da sua palavra. E, gente, Vinícius, eu amo a disciplina de Deus. Quando eu abro a palavra, ele fala comigo, gente. Ele me disciplina, ou seja, que fala ali, ele me instrui. E ele fala comigo sobre as áreas da minha vida que precisam de mudança, através do Espírito Santo. Isso é disciplina, gente. Deus nos pune, ele disciplina através da palavra dele. Quando eu estou passando por um problema, você tem problema de amor ao dinheiro, ele vai falar através da palavra sobre isso. Ele vai falar sobre perdoar irrestritamente. Ele vai falar sobre todos os assuntos da sua vida através da palavra dele, te instruindo, te disciplinando. Gente, quando eu leio a palavra, eu me submeto humildemente no primeiro estágio da disciplina. Tá entendendo? Infelizmente, muitas Bíblias, gente, não tem uma tradução. Tem uma tradução péssima desse trecho. E dá um tom negativo, como se Deus fosse castigar. Tem umas que falam que vai açoitar. Mas você tem que ir lá no original, gente. 2 Timóteo 3,16, nós lemos assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, olha só, repreender, para a correção ou para a instrução na justiça. Gente, está aqui a disciplina de Deus, 2 Timóteo 3,16. A palavra grega, traduzida agora aqui nessa passagem de Timóteo, de instrução, vem da mesma raiz da palavra usada de Hebreus 12, traduzida como correção, gente. Mesma coisa. Então, a primeira forma de disciplina de Deus é sempre a instrução através da sua palavra. Todo pai amaria se ao ensinar o filho através de uma instrução verbal, ele ouvisse e obedecesse. Não é isso, meu irmão, minha irmã? Você que é pai e mãe? Agora, existem os filhos rebeldes, que se recusam a obedecer. Sabe o que acontece? Eles vão passar por uma pressão um pouquinho mais forte através da disciplina de Deus. Porque Deus sabe da destruição que a rebeldia e o pecado causam aos filhos. E por isso, gente, do seu profundo amor por nós, que Ele nos ama muito, se não aprendermos através da instrução da palavra, Ele vai usar a segunda medida.
ou estágio da disciplina. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que se recusarmos, só se recusarmos, se nós recusarmos verdadeiramente a obedecer e persistirmos na desobediência a Ele, é que a disciplina vai ficar mais severa com você. Nós precisamos ter um entendimento, meu irmão, minha irmã, claro, de que a disciplina de Deus não tem nada a ver com Ele, mas está totalmente focada em nós. As pessoas, elas me perguntam assim, se o pecado foi tratado na cruz e está perdoado, então por que Deus ainda disciplina? Por que Deus não disciplina por causa do pecado? Meu irmão, minha irmã, é porque Ele entende e Ele sabe o quanto o pecado é destrutivo para a nossa vida. Ele nos ama tão profundamente que não quer que nós soframos as consequências terríveis e a destruição, gente, da nossa vida através do pecado. Na cruz somente a punição foi removida, não as consequências que o pecado sempre carrega. Tá entendendo, gente? Pecado tem consequência. O arrependimento na velha aliança, meu irmão, minha irmã, é bem diferente do arrependimento da nova aliança. Na velha aliança, quando as pessoas pecavam, esse pecado fazia com que a ira de Deus viesse sobre aquelas pessoas. Então tinham de se arrepender, aquelas pessoas tinham que se arrepender, recordando do pecado que haviam cometido e fazendo sacrifícios. Agora, sobre a nova aliança, gente, é totalmente diferente. Imaginamos que você descubra no primeiro estágio da disciplina de Deus, gente, através da palavra que você pecou, que você foi avarento, violou a lei do amor. Um exemplo. Bem, gente, em vez de recordar do seu pecado e tentar resolver as coisas com Deus, através do arrependimento você se achega a Deus com ousadia e diz assim: Pai, perdoa-me, porque embora o Senhor tenha me libertado do poder da avareza, eu escolhi não ser generoso e isso me prejudicou. Você se arrepende olhando para o futuro e escolhe a partir dali não pecar mais e ser generoso. Tá entendendo, gente? É simples assim. Tem pessoas que estão amarradas achando que Deus está furioso com elas por causa do pecado delas. Não há condenação no arrependimento na nova aliança, gente. E sim uma mudança de mente, a metanoia que começa a acontecer, que leva você a viver na vitória da cruz. E o próximo passo da disciplina de Deus, gente, será o que, nesta versão que eu vou ler aqui da Bíblia, foi traduzido como repreensão. Olha só, Hebreus 12:5 diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Olha só, a palavra grega aqui como repreensão significa revelar ou trazer à luz. Olha que lindo, gente. Se nós não ouvirmos, não obedecermos e nos submetermos ao que Deus nos fala através da palavra, gente, Ele começará a revelar a nossa rebeldia, a verdade, através do Espírito Santo. Gente, eu amo a disciplina de Deus, porque todos os dias, quando eu abro a sua palavra, gente, todo dia, eu entendo que ela é para minha instrução, gente, para minha disciplina. Eu quero muito aprender, me submeter, obedecer e me render, gente, a ela. Seja esperto, meu irmão, minha irmã, e responda a disciplina amorosa de Deus. Caso contrário, por causa do profundo amor que Ele tem por você, Ele vai ter que trazer à luz aquilo que você se recusa a obedecer, gente. É a segunda fase da disciplina. Jamais se esqueça, meu irmão, minha irmã, de que a disciplina na nova aliança existe por causa do profundo amor que Deus tem por nós. Se eu dissesse para você que porque você está debaixo da nova aliança, gente, você não tem que se preocupar, independentemente de como você leva a sua vida, eu não dormiria tranquilo, porque eu teria mentido com você, gente. Você precisa ser instruído por Deus. Você tem que se permitir ser trabalhado por Ele.
Mas esta live, gente, o principal foi você entender a diferença entre punição e disciplina e consequência. Eu espero que isso tenha ficado muito claro no seu coração, para que você nunca mais tenha medo que você será castigado por Deus. Porque Deus não castiga, Deus não pune você, Ele disciplina você por amor incondicional, o amor ágape que Ele tem por mim e por você. Espero que essa palavra, meu irmão, minha irmã, tenha falado profundamente ao seu coração e tirou várias dúvidas, gente, porque essa palavra, gente, é muito complexa. Mas, meus irmãos e irmãs, revejam essa live. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, Deus, por mais uma live. Senhor, são 22 segundas-feiras aqui, na Tua presença, Deus. Pessoas que estão aqui desde o início comigo, Senhor, participaram de todas, outras estão chegando agora. Muitas estão tendo a revelação plena da obra consumada da cruz, da nova aliança. Estão vivendo o sobrenatural de Deus, Senhor. Obrigado, papai. Que o Teu Santo Espírito seja o condutor dessas pessoas, que conduza nessa maravilha que é a obra consumada da cruz, Senhor. Dessa verdade que nos liberta da incredulidade, nos liberta da religiosidade, e que nós começamos a viver uma vida íntima contigo, papai. Muito obrigado por mais esse momento. E tudo isso que nós fazemos é para a Tua honra e glória. Que daqui, Senhor, saiam vários discípulos Seus, pessoas que vão espalhar essa boa nova da nova aliança, da obra consumada da cruz, a milhares de vidas. Trazer essa verdade ao mundo, Senhor. Pessoas que, através daqui do canal, abram outros canais, ou participe de outras igrejas, ou que leve essa mensagem para suas igrejas, para sua família, seja para onde for, Senhor, para que essa verdade seja difundida, para que as pessoas sejam verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Fica com Jesus, gente. Amo vocês. Beijo no coração. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena. E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites, pela fé. Somente pela fé.